Idosos, parem de comer as 7 piores frutas. Elas estão arruinando a força das suas pernas. Você se alimenta bem, se exercita com frequência, mas mesmo assim sente que subir escadas está cada vez mais difícil? Ou percebe que está levando mais tempo para se levantar de uma cadeira? Será que isso é apenas envelhecimento? Ou existe algo mais sutil que está minando sua força? Aqui está algo que pode surpreender você. Às vezes, o problema não está no que você deixou de fazer, mas no que você está fazendo todos os dias, sem nem perceber que pode estar prejudicando seu corpo. A maioria dos idosos comete um erro silencioso diariamente, acreditando estar fazendo a coisa certa. Afinal, crescemos ouvindo que frutas são naturais, saudáveis e indispensáveis. E na maioria dos casos, são mesmo. Mas aqui vai uma verdade pouco discutida: nem toda fruta é adequada para quem já passou dos 60 anos. Algumas das frutas mais comuns e consumidas semanalmente, sem qualquer suspeita, podem, ao longo do tempo, enfraquecer as pernas, aumentar a dor nos joelhos, agravar inflamações nas articulações e dificultar ainda mais a mobilidade. Sim, aquelas frutas promovidas como aliadas da saúde podem, na verdade, estar prejudicando sua força, equilíbrio e resistência. Por quê? À medida que envelhecemos, nosso corpo passa por mudanças naturais. A circulação enfraquece, o metabolismo desacelera e a resposta a certos alimentos se torna diferente. Alimentos que antes faziam bem podem agora começar a causar danos, especialmente algumas frutas que parecem inofensivas, mas são ricas em açúcares naturais, que elevam a glicemia, ácidos e compostos que favorecem a inflamação, carboidratos simples que sobrecarregam o organismo. E o pior, tudo acontece de forma lenta e silenciosa. Você só percebe quando a dor na panturrilha aparece após uma simples caminhada, o desconforto na coxa se torna frequente, os joelhos ficam rígidos ao acordar ou após ficar sentado por um tempo. A boa notícia é que você pode evitar isso. Hoje vamos revelar as 7 frutas que qualquer pessoa com mais de 60 anos deveria evitar ou consumir com extrema moderação. Elas podem estar enfraquecendo suas pernas e articulações dia após dia, mesmo parecendo saudáveis. Depois de conhecer essa verdade, você nunca mais olhará para sua fruteira da mesma forma. Portanto, se você valoriza sua mobilidade, quer manter suas pernas fortes e livres de dor, continue comigo até o fim. Seu corpo pode estar esperando por essa mudança há anos. Antes de começarmos, um aviso importante: se você se preocupa com sua saúde e bem-estar, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui compartilhamos informações que raramente são discutidas, verdades que podem fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Vamos começar com a primeira fruta da nossa lista. Ela é popular, saborosa e muitas vezes considerada saudável por seu potencial anti-inflamatório. Mas o que pouca gente sabe é que, para pessoas acima dos 60 anos, pode causar exatamente o efeito contrário. Estamos falando do abacaxi. Fruta tropical por excelência, o abacaxi é refrescante, suculento e valorizado há décadas por conter bromelaína, uma enzima com propriedades anti-inflamatórias. Porém, aqui está o que quase ninguém comenta: embora o abacaxi tenha benefícios, ele também carrega riscos escondidos, especialmente para os idosos. Acontece que essa fruta é rica em ácidos naturais e açúcares simples, que podem ser problemáticos. Com o passar dos anos, nossos vasos sanguíneos se tornam mais frágeis e a resposta do corpo às variações de glicose se torna menos eficiente. Ou seja, o que antes era inofensivo, pode se transformar em um gatilho silencioso de inflamação e desconforto, contribuindo para dores articulares, câimbras nas pernas e até desequilíbrio. Apesar da fama positiva, o abacaxi é rico em ácidos fortes e açúcares naturais, e esses componentes nem sempre são inofensivos, especialmente para quem tem mais de 60 anos. Com o tempo, nossos vasos sanguíneos se tornam mais frágeis e sensíveis às variações de glicose, o que significa que picos de açúcar no sangue podem causar impactos maiores e mais duradouros. O problema começa de forma sutil. Ao consumir abacaxi, ocorre um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue. Isso pode afetar negativamente as pequenas veias responsáveis pela irrigação dos músculos das pernas e dos pés,
que já estão comprometidas pelo envelhecimento natural da circulação. O resultado? Menos oxigênio nos tecidos, o que leva a dores, cansaço excessivo e inchaço, mesmo após atividades simples. Como uma curta caminhada. Você já sentiu aquela dor persistente nas panturrilhas, rigidez nos joelhos, ou até desconforto nos tornozelos mesmo após um dia parado? O consumo frequente de abacaxi pode estar contribuindo silenciosamente para isso. E a mais, o abacaxi, além de doce, é uma fruta muito ácida. Essa acidez pode irritar as articulações, especialmente se você já sofre com inflamações, artrite ou dores crônicas. Para muitos idosos, isso se manifesta como uma sensação de queimação nos joelhos, tornozelos ou quadris, como se a dor já existente estivesse sendo alimentada. Algumas pessoas até relatam uma sensação de peso nas pernas após consumir abacaxi, como se a força estivesse desaparecendo aos poucos. Outro ponto importante: se você usa medicamentos, especialmente anticoagulantes, deve redobrar a atenção. A bromelina presente no abacaxi pode interagir com certos remédios, alterando sua eficácia ou intensificando seus efeitos. Portanto, embora o abacaxi pareça inofensivo e até saudável, ele pode representar um risco real à saúde das pernas, articulações e circulação de pessoas acima dos 60 anos. Fique atento! Às vezes, o que parece saudável pode, na verdade, estar comprometendo seu bem-estar. O aspecto mais preocupante sobre o abacaxi não é o que ele causa imediatamente, mas justamente o contrário. Ele não provoca efeitos negativos claros de forma rápida. Não há dor instantânea, nem sinais evidentes de que algo está errado. O impacto acontece aos poucos, dia após dia, até que, de repente, você percebe que sua mobilidade já não é mais a mesma. O mais triste é que muitos idosos não fazem ideia de que aquela fruta que consomem com a intenção de manter a saúde pode estar contribuindo silenciosamente para o enfraquecimento gradual das pernas. Por isso, o abacaxi inaugura nossa lista de frutas que merecem atenção. Não se trata de eliminar totalmente o consumo, mas sim de entender os efeitos reais no organismo envelhecido e fazer escolhas mais conscientes. E lembre-se, se você valoriza sua saúde, continue conosco até o final. As próximas frutas da lista podem estar ainda mais presentes no seu dia a dia. Agora, se até uma fruta reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias pode representar um risco, imagine a próxima da lista. Ela é doce, macia, rica em potássio e tem fama de fortalecer os músculos. Estamos falando da banana. As bananas são conhecidas por seu sabor agradável, praticidade e benefícios à saúde. Dizem que ajudam a combater câimbras, fornecem energia rápida e fortalecem os músculos. Mas será que isso vale da mesma forma para quem tem mais de 60 anos? Na verdade, as bananas concentram uma quantidade considerável de açúcares naturais e carboidratos de rápida digestão. Isso significa que, ao comer uma banana, o açúcar no sangue sobe rapidamente, o que, para muitos idosos, pode resultar em resistência à insulina e inflamação crônica. Essas alterações afetam diretamente a circulação. Como consequência, as pernas podem começar a doer ao caminhar, subir escadas ou até mesmo após as refeições. Sensações como peso nas pernas, cansaço exagerado e rigidez nas panturrilhas tornam-se cada vez mais comuns, sem uma causa aparente e muitas vezes, ninguém desconfia da banana. E não para por aí, bananas também podem aumentar a retenção de líquidos, o que piora o inchaço nas pernas e tornozelos, agravando ainda mais o desconforto. As bananas, apesar de parecerem um alimento saudável e prático, podem estar retendo mais líquido no seu corpo do que você imagina, especialmente se você sofre com problemas cardíacos. Esse acúmulo de líquido se manifesta de forma silenciosa, mas perceptível com o tempo, articulações rígidas, pés e tornozelos inchados e uma sensação de peso constante nas pernas. Você pode até acreditar que as bananas estão ajudando a fortalecer seus músculos, afinal, essa é a fama delas. Mas o que pode estar acontecendo na realidade é o oposto. Elas podem estar drenando lentamente sua força. E o mais traiçoeiro? Esse efeito não aparece de imediato, ele se acumula com o tempo, tornando os movimentos cada vez mais difíceis e a dor cada vez mais constante. Se você tem sentido inchaço ou dores pesadas nas pernas com frequência,
vale a pena repensar as frutas que consome diariamente. As bananas talvez não sejam tão inofensivas quanto parecem à primeira mordida. Agora, e se um alimento ainda menor fosse capaz de causar tanto incômodo quanto as bananas? Vamos falar sobre as uvas, nossa terceira fruta. Pequenas, doces, refrescantes e fáceis de consumir, as uvas são geralmente vistas como lanches saudáveis e até benéficos ao coração, graças à sua carga de antioxidantes. Mas há um detalhe importante que poucos sabem, especialmente os idosos. Essas frutinhas também podem estar por trás de dores persistentes nas pernas, rigidez nas articulações e inflamação. A razão está na frutose, um tipo de açúcar natural presente nas uvas. Em grandes quantidades, a frutose sobrecarrega o fígado, que a transforma em gordura e ácido úrico. Quando o fígado não dá conta de eliminar tudo isso, o excesso de ácido úrico começa a se acumular nas articulações, principalmente em regiões como dedos dos pés, tornozelos e joelhos. O resultado? Dor em queimação, inchaço e rigidez, sintomas que muitas vezes são confundidos com coisas da idade, mas que podem ter origem em algo tão simples quanto um punhado de uvas no seu prato. Você já sentiu aquela dor aguda no dedão do pé durante a noite? Ou rigidez repentina nas panturrilhas ao acordar? Pode ser que as uvas estejam elevando seu ácido úrico silenciosamente, contribuindo para esse desconforto. Você talvez não perceba, mas a frutose presente nas uvas, aquele açúcar natural, pode alimentar a inflamação crônica no seu corpo. Isso leva a movimentos mais lentos, aumento da rigidez e, em alguns casos, até ao aumento da pressão arterial. O problema com as uvas é que são fáceis demais de consumir em excesso. Elas são pequenas, leves e a gente vai comendo distraidamente. Quando se dá conta, já foram 2 ou 3 xícaras. E o que isso significa? Uma carga elevada de açúcar que se acumula rapidamente. Por mais saudáveis que possam parecer, as uvas podem comprometer a flexibilidade e contribuir com o desconforto nas pernas ao longo do tempo, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. Então, se você tem o hábito de comê-las com frequência e vem sentindo rigidez ou inchaço nas pernas e articulações, talvez seja a hora de repensar. Mas as uvas não são as únicas. A outra fruta que, apesar da fama de hidratante e leve, pode estar sabotando sua saúde de forma ainda mais silenciosa. A próxima da lista é a melancia, a fruta símbolo do verão, da leveza, da hidratação. Doce, suculenta e composta quase inteiramente por água, ela parece inofensiva. Mas a verdade pode surpreender. Apesar de seu alto teor de água e baixa caloria, a melancia possui um índice glicêmico elevado. Isso significa que ela faz o açúcar no seu sangue disparar rapidamente, da mesma forma que acontece quando você come doces. E aqui está o ponto crucial. Em pessoas mais velhas, esses picos frequentes de glicose no sangue afetam diretamente a circulação, especialmente nas extremidades do corpo, como as pernas. Com o tempo, isso prejudica a oxigenação muscular, agrava inflamações existentes e provoca dores, rigidez e até sensação de fraqueza. Parece contraditório, não é? Uma fruta que simboliza hidratação e frescor, mas que pode estar contribuindo para o desconforto e a perda de mobilidade. É por isso que entender os efeitos ocultos de certos alimentos se torna essencial com o passar dos anos. Picos de açúcar, má regulação e pernas mais fracas. Quando você consome frutas como a melancia, o açúcar no sangue sobe rapidamente. No entanto, em corpos envelhecidos, a resposta à insulina não é mais tão eficiente, e isso acaba gerando inflamação, especialmente nas regiões com circulação mais fraca, como panturrilhas, tornozelos e joelhos. Você pode até perceber um cansaço repentino nas pernas logo após comer, ou sentir um incômodo difuso ao tentar caminhar com mais agilidade. E aquele inchaço persistente ao redor dos tornozelos que parece não passar, pode estar vindo de onde você menos espera. Subir escadas começa a parecer uma escalada e a melancia, com toda sua leveza e refrescância, pode ser a culpada invisível. Ela parece inocente, afinal, é doce, suculenta, perfeita para o calor. Mas é exatamente isso que a torna perigosa. É fácil comer demais sem perceber. Uma fatia leva a outra, e com isso mais açúcar no organismo, mais estresse metabólico, mais inflamação.
Você pensa que está apenas se hidratando, mas na verdade, seu nível de glicose está subindo e suas pernas estão pagando o preço. Então, vale a pergunta: a melancia está realmente ajudando você a se manter saudável ou está contribuindo silenciosamente para o desconforto ao se movimentar? Se você notou que suas pernas andam mais cansadas e a melancia faz parte da sua rotina, talvez seja a hora de repensar. E ela não é a única fruta com efeitos ocultos. A próxima fruta parece um exemplo de saúde. Está presente no suco do café da manhã, em suplementos, em dietas para reforçar a imunidade. Estamos falando das laranjas. Conhecidas por sua carga generosa de vitamina C, elas têm um aroma vibrante, um sabor marcante, e fazem parte do imaginário coletivo como símbolo de nutrição. Mas para quem já passou dos 60 anos, elas podem não ser tão benéficas assim. O ácido cítrico presente nas laranjas pode ser irritante para as articulações, principalmente se você já lida com inflamações ou condições como artrite. Aquela dor discreta, a rigidez nas articulações ou o incômodo que se espalha pelos joelhos e tornozelos pode estar ligado ao consumo frequente dessa fruta. As laranjas têm aquele brilho cítrico convidativo, o aroma fresco e a promessa de saúde em forma de suco. Mas o que parece ser uma escolha saudável pode, na verdade, estar afetando seu corpo de forma silenciosa, principalmente se você já convive com rigidez, dor articular ou inflamações. Você já acordou com os joelhos duros, quadris doloridos, ou sentiu um desconforto estranho nas pernas depois de muito tempo sentado? Já percebeu um inchaço que aparece aos poucos, sem explicação clara? É fácil atribuir tudo isso ao envelhecimento. Mas e se o suco de laranja que você bebe todos os dias com a melhor das intenções estiver colaborando com esse mal-estar? O ácido cítrico presente nas laranjas não afeta apenas o estômago, ele entra na corrente sanguínea e pode irritar os tecidos das articulações, especialmente em pessoas com circulação comprometida. Para piorar, o açúcar natural da fruta pode causar picos de glicose, o que só alimenta mais a inflamação interna. Resultado: cada passo se torna mais difícil, mais pesado, com uma dor que espalha-se sutilmente por tornozelos, joelhos e panturrilhas. Pode parecer exagero, mas o impacto é real, apenas lento e progressivo. Laranjas não são ruins por natureza, e em pessoas mais jovens os efeitos quase não são percebidos. No entanto, em um corpo que já está lidando com o desgaste natural da idade, o consumo contínuo pode contribuir para sintomas que você nem imaginava ter em relação com a alimentação. E talvez o mais difícil seja justamente isso: você acredita estar fazendo o certo se cuidando, buscando saúde. Mas agora que sabe, pode fazer escolhas mais informadas. A seguir, uma fruta crocante, verde, com menos açúcar, mas que pode causar câimbras e dores noturnas. Muitas pessoas veem essa fruta como a alternativa segura. Ela é firme, azeda, menos doce, parece perfeita para uma dieta saudável. Mas nem tudo é o que parece. Vamos falar sobre a maçã verde, a sexta fruta da nossa lista, e um possível gatilho oculto de dores nas pernas. Quer que eu continue com a parte da maçã verde? Muitas pessoas, especialmente os idosos, acreditam que as maçãs verdes orgânicas são uma escolha mais saudável. Elas têm um sabor menos doce, parecem um lanche leve e com baixo teor de açúcar. Porém, o que poucos sabem é que essas maçãs podem, de forma discreta, causar cansaço, rigidez e dores nas pernas. Isso acontece por causa de dois componentes principais: o ácido málico e o açúcar natural presente na fruta. Vamos começar falando do ácido málico. Ele é o responsável pelo sabor azedinho das maçãs verdes. Embora seja bem tolerado por pessoas mais jovens, ele pode ser desconfortável para quem tem o sistema digestivo mais sensível, como muitos idosos. Além disso, quando o ácido entra no corpo, pode irritar os tecidos, incluindo as articulações. Por isso, algumas pessoas mais velhas relatam dores intensas no quadril ou na coxa, enquanto outras sentem um leve calor nos pés ou tensão nos joelhos. Com o tempo, essa irritação pode aumentar e se tornar mais frequente. Agora sobre o açúcar. Apesar de as maçãs verdes não serem tão doces quanto as vermelhas, elas ainda contêm açúcares naturais. Em idosos que possuem metabolismo mais lento, esses açúcares podem causar variações nos níveis de glicose no sangue.
Isso pode resultar em panturrilhas cansadas, câimbras noturnas, rigidez ao acordar ou fraqueza ao subir escadas. O problema é que as maçãs verdes geralmente são consumidas cruas, como lanches ou até mesmo antes de dormir, o que faz com que o corpo seja constantemente exposto a esses efeitos. Embora pareçam frutas puras e saudáveis, elas podem estar contribuindo para a rigidez nas articulações e noites mais desconfortáveis para quem está envelhecendo. E agora, que tal falarmos de uma fruta tropical, extremamente doce, que pode ter um efeito parecido? Uma fruta básica, porém muito querida por muitos. A manga é a 7ª fruta que pode ser uma verdadeira bomba de açúcar para suas articulações. Suave, doce e suculenta, a manga é uma fruta adorada por quase todo mundo, especialmente durante o verão. Mas a verdade é que, para os idosos, especialmente aqueles que já enfrentam fraquezas nas articulações ou dores nas pernas, a manga pode ser uma das piores escolhas. Isso porque ela contém uma quantidade significativa de açúcar natural, e não estamos falando de pouco. Esse açúcar faz o nível de glicose no sangue disparar rapidamente. Se você é jovem e ativo, seu corpo normalmente consegue lidar com esses picos de açúcar. Porém, depois dos 60 anos, o metabolismo muda. Esse aumento repentino no açúcar leva a um pico de insulina, seguido por uma queda brusca, que provoca inflamação profunda nas articulações, principalmente nos tecidos moles ao redor dos tornozelos, quadris e joelhos. Se você sofre de problemas nervosos, pode sentir uma queimação persistente nos dedos dos pés, formigamento que não passa, inchaço ao redor dos pés durante a noite, ou uma sensação de peso crescente nas pernas. A manga tem um sabor leve, parece fresca e não parece um lanche pesado, o que facilita consumi-la em grandes quantidades. Mas é justamente isso que pode piorar o quadro. Embora pareça inofensiva, essa leveza não impede o corpo de reagir ao açúcar. Com o tempo, o consumo frequente de manga pode causar dores articulares, dificuldade para caminhar e instabilidade nas pernas. Muitos idosos continuam comendo manga porque acham uma delícia natural, mas natural nem sempre significa seguro para quem tem circulação comprometida ou articulações fragilizadas. Ter pernas fortes ajuda a reduzir dores nas articulações e a combater a inflamação. Agora, vamos explorar opções alimentares que os idosos podem adotar para substituir as frutas que devem evitar. Comer as frutas certas vai muito além de simplesmente matar a fome, elas ajudam a curar o corpo. Vamos começar falando das frutas vermelhas como amoras, framboesas e mirtilos. Essas pequenas frutas são verdadeiros aliados contra a inflamação. Possuem baixo impacto no açúcar no sangue, são ricas em antioxidantes e ajudam a melhorar a circulação, especialmente nas pernas. Isso facilita os movimentos, alivia a rigidez e diminui o inchaço. Em seguida, temos as cerejas, que devem ser consumidas com moderação. Elas são eficazes para reduzir os níveis de ácido úrico, o que ajuda a prevenir crises de gota e dores articulares. Um pequeno punhado de cerejas pode aliviar a queimação e o desconforto nos joelhos e dedos dos pés. O abacate também merece destaque e, embora seja uma fruta, é uma das melhores para a saúde das articulações, graças às gorduras saudáveis que ajudam a diminuir a inflamação no corpo e protegem as articulações. Além disso, o abacate ajuda a estabilizar os níveis de insulina, fornecendo energia constante sem causar picos de açúcar no sangue. Se você busca algo fácil de digerir, o mamão é uma ótima escolha. Suas enzimas naturais ajudam a reduzir a inflamação e facilitam a digestão, sendo suave para articulações envelhecidas e para o estômago. Por fim, as peras são uma opção saborosa e delicada. Consumidas com um pouco de fibra ou proteína, elas oferecem uma doçura leve, fornecendo energia sem sobrecarregar suas pernas, trabalhando a seu favor, e não contra você. Cada uma dessas frutas nutre seu corpo, sem causar desconforto ou problemas para suas articulações. Elas não causam inchaço, pelo contrário, ajudam seu corpo a recuperar energia, equilíbrio e tranquilidade. Não se trata apenas de consumir frutas, mas sim de escolher as que são ideais para a sua idade e para o momento que seu corpo vive agora. E quando você faz essas escolhas com consciência, começa a perceber a diferença.
passos mais firmes, movimentos mais suaves e manhãs mais revigorantes. Para finalizar, deixo algumas palavras de incentivo e uma mensagem especial para você. Se você chegou até aqui, significa que está preocupado com seu futuro, sua vitalidade e sua saúde, e quero que saiba uma coisa: nunca é tarde para mudar. Ainda há tempo para recuperar o que você deseja, e você não está sozinho nessa jornada. Envelhecer pode ser um desafio. A dor, a rigidez e o receio de quedas aparecem devagar, dando a sensação de que o corpo está enfraquecendo. Mas a verdade é que você pode retomar o controle com pequenas e sensatas mudanças, sem precisar de medidas drásticas, um passo, uma refeição, uma fruta de cada vez. Embora as frutas que falamos hoje não sejam necessariamente ruins, talvez não sejam mais as melhores para a sua saúde neste momento. E tudo bem, porque envelhecer não significa desistir, mas sim agir com inteligência. Você vai notar a diferença ao começar a comer com atenção, escolhendo alimentos que fortalecem seu corpo, melhoram a circulação e reduzem o desconforto nas articulações. Mais flexibilidade, manhãs mais tranquilas e passos mais leves. Essa é a meta que queremos ajudar você a alcançar. Gostaria muito de saber o que você aprendeu e qual mudança está disposto a fazer. Compartilhe nos comentários abaixo, afinal, crescemos juntos quando dividimos nossas experiências e aprendizados. Se este vídeo foi útil ou abriu seus olhos, mesmo que só um pouco, deixe seu curtir e não esqueça de se inscrever para acompanhar mais conteúdos como este.